Sempre faça mais do que você combinou e foi pago para fazer. Sempre faça mais. A gente chama isso de over delivery. E o over delivery foi algo que mudou completamente o rumo da minha vida, porque eu comecei a executar isso em diversas partes da minha vida, tanto nos relacionamentos, quanto nos meus negócios, quanto na minha vida pessoal. Então eu vou te dar um exemplo prático, o que isso mudou na minha vida. Por exemplo, quando eu treinava, que eu estava na academia fazendo ali, uma musculação, eu sempre fazia 2 repetições a mais, sempre. Ah, cheguei na falha, vai, 2 a mais, 1, 2, pá. E um dia, teve um tempo atrás, que tem um cara que pedalava comigo, nessa época eu pedalava, fazia mountain bike. Pra quem não sabe o que é isso, é fazer trilha de bicicleta na estrada de chão. Esse cara, a gente sempre estava junto em todos os pedais. Todos os pedais a gente estava junto. Nessa época a gente pedalava 70 km por dia, 100 km por dia. Já cheguei a pedalar 110 km em um dia. A gente pedalava junto em todos os pedais. Então todas as vezes a gente estava junto com a galera, eu tava e ele tava. A gente ia pedalar no fim de semana, só os mais brabos assim do pedal, eu tava e ele tava. Só que sabe o que acontecia? Todas as vezes que a gente saía junto para pedalar, ele sempre era melhor do que eu. Olha que interessante. Todas as vezes ele era melhor, todas as vezes ele era melhor. Chegava no final eu tava esgotado, eu tava morto. E ele ainda conseguia pegar uma aposta no final ali da trilha e subia a rampa primeiro do que todo mundo, subia primeiro do que eu e chegava lá em cima ali da subida tranquilo. E eu, cara, o que esse cara tá fazendo? E aí eu lembro disso como se fosse hoje. Ele virou pra mim e falou a seguinte coisa: todos os dias antes de treinar, eu vou e pedalo lá na empresa tal, é como se fosse na saída da cidade, tinha uma empresa fora da cidade que dava mais ou menos uns 5 quilômetros para ir e 5 para voltar. Então eu vou todos os dias antes do pedal lá e volto. Às vezes eu vou 2 vezes. Então antes de começar todos os pedais, ele já tinha pedalado mais ou menos 10 quilômetros todas as vezes. Olha que loucura. Aí eu, cara, mas por que você faz isso? Qual motivo você tem dentro de você para ir lá, voltar e ainda ir pedalar? Ele falou assim: todas as vezes que eu vou lá e volto, dá 10 quilômetros, certo? Todas as vezes que eu começo com 10 quilômetros pedalados, eu já estou 10 quilômetros à frente de qualquer pessoa que for pedalar comigo aquele dia. Porque muitas vezes o que acontece? Na trilha que tem 50 quilômetros, você não consegue chegar dela e pedalar mais 10 quilômetros. Mas olha que interessante, você consegue antes pedalar 10 quilômetros e fazer os mesmos 50 porque você já está lá. Não tem como você voltar para casa. Então a probabilidade de você voltar é maior, você vai andar mais do que você continuar e chegar até o final. Aí eu falei, nossa cara, que foda isso que você me falou, hein? Aí ele falou assim: quem faz hora extra ganha mais. Cara, aquele negócio entrou na minha cabeça de um jeito, mas de um jeito, vocês não estão entendendo. Então, eu trouxe isso e eu trago isso para qualquer área da minha vida. Eu sempre faço mais do que eu sou pago para fazer. Eu sempre entrego mais para as pessoas, eu sempre gero mais valor, eu sempre entrego as coisas de uma forma diferente, mais produtiva e mais ajustada do que eu falei que ia fazer. Isso mudou completamente o rumo dos meus negócios, do dinheiro que entra no meu bolso, do dinheiro que entra nas minhas empresas. Então, por exemplo, olha que loucura. Eu poderia muito bem falar assim: eu vou fazer só um vídeo por dia aqui durante 99 dias e pronto, depois vamos ver o que vai dar. Sabe o que eu fiz? Além do vídeo ser produzido durante os 99 dias do YouTube, eu tô pegando esses vídeos, fazendo corte deles e postando no TikTok, no Instagram e no YouTube como Shorts. Olha que loucura. Então, eu posto mais ou menos por dia, nós estamos postando por dia, uns 4 vídeos. Então, 4 vídeos. Um vídeo longo no YouTube, um vídeo curto no YouTube, um vídeo curto no Instagram e um vídeo curto no TikTok. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu sou over delivery, cara. Eu sempre entrego mais do que as pessoas elas pagam pra mim, tá? Então esse é um dos formatos que muda qualquer pessoa. E de onde que eu tirei isso? De um livro chamado A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. O Napoleão Hill, eu aprendi muito com esse cara. Esse cara ele é muito foda, esse escritor, eu gosto muito dos livros dele. E tem uma das leis que ele fala exatamente isso. Ele fala: seja o primeiro a chegar e seja o último a sair. Faça mais do que é pago para fazer e você sempre será bem-vindo em qualquer lugar que você coloque os pés. Isso marcou na minha cabeça. O que mudou na minha vida? Eu antes era o tipo de pessoa que fazia o mínimo possível. Foda-se, eu vou fazer o mínimo aqui, vou embora para minha casa e tchau, obrigado. Só que depois que eu entendi o jogo, eu falei: não, pera, calma. E se eu fizer mais, o que vai acontecer?
Lembra do desafio? O desafio que eu utilizei, o gatilho que eu utilizei foi da curiosidade. E se eu fizer mais? Sabe o que acontece? Todos os lugares que eu já trabalhei, que eu já tive carteira assinada, já quiseram me contratar de novo. Olha que loucura. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu sempre fazia mais do que as pessoas que ganhavam o mesmo tanto do que eu. E você precisa fazer do mesmo jeito. Então, organize a sua vida. Todas as vezes que você for fazer algo, sempre pensa assim, nossa, isso é o meu melhor? Será que eu não consigo dar 20% a mais do que eu prometi que ia dar? Esses 20% a mais, no final, vai gerar para você, só para você ter uma noção, mais de 200% de resultado. Porque esses 20% você vai sacar ele no futuro. Imagina o seguinte, 100% você ganha, você, gasta sua energia e saca o 100%. Gasta sua energia e saca o 100%. Só que quando você dá 120%, você gasta sua energia, saca 100% e deixa 20% para o futuro. Pegou? Pegou? É assim que o jogo funciona. Os 20% a mais que você faz, ele sempre é os 20% que deixa a porta entreaberta para garantir os seus próximos 100%. Quando você entende isso, cara, minha cabeça fez assim, ó, pum. Por isso que todos os nossos alunos, tanto os meus quanto os alunos da Flávia, todos eles entram para dentro do grupo, chega lá, a gente faz desafio para os alunos, a gente entrega a Flávia, por exemplo, a gente tem uma estratégia que uma vez por mês a gente manda uma cesta de café da manhã lá na casa da aluna dela para ela tomar junto com o marido, com os filhos e ter uma conexão ali no relacionamento. Você tem noção disso? A gente, só para vocês terem noção, eu não tenho aqui agora, mas a gente mandou para as alunas, as mentoradas dela, a gente mandou um colar, a gente mandou um caderno, a gente mandou um livro, a gente mandou uma bíblia personalizada, tudo personalizado para os nossos alunos, na casa deles. Ou seja, a gente sempre, em vez de só ir lá e ficar vendendo o curso, a gente pega uma parte de tudo que entra e reinveste nos nossos alunos. Por que a gente faz isso? Porque eu estou investindo no meu futuro. Olha que doideira, eu invisto 20% para sacar no futuro. Quando eu entendi esse jogo, a minha vida mudou. E eu espero que você que está vendo esse vídeo, se você clicou é porque você precisa fazer isso na sua vida. Então comece a investir mais do que você é pago para fazer. Ah, eu combinei 1 hora, vou passar 10 minutos, vou passar 15 minutos ali, vou dar um over delivery. Essa palavra muda o jogo da vida de qualquer pessoa. Ah, eu combinei 10 vídeos, não, vou dar um a mais aqui então para deixar a porta entreaberta para no próximo ela fechar ou ele fechar comigo novamente. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e eu te espero no nosso próximo vídeo. Um beijo!